E agora chegou a altura mais aguardada da semana. Senhoras e senhores, porque vamos transformar a casa. Sofia Dias, bom dia. Bom dia. Olá, bom dia. Pá, eu fico sempre muito lisonjeada com esses meninos todos logo de manhã. Tudo tem um preço. Eu estou a trabalhar para um orçamento da minha casa. Não estou nada. Não estou nada. O Rui disse, falou aqui de casa, mas nós agora vamos para o sótão, não é? Epá, pois vamos um bocadinho mais acima hoje, não é? Eu acho que estão aí espalhados pela cidade e por muitas casas, principalmente então em moradias. Eu nos últimos 2 anos tive bastantes casos e bastantes pedidos e realmente faz-se assim um despertar de realmente, nós temos muita área em casa às vezes que não é aproveitada. Deixa-me adivinhar, vamos transformar um sótão num quarto. Pode ser. Não, ok, já me estou a adiantar. Não, vamos, desculpa. Não, aqui hoje a ideia é tentar desmistificar a utilização dos sótãos. Daí termos escolhido este tema, porque eu sou da opinião que todas as áreas têm que ser devidamente aproveitadas. Aliás, eu quando pego numa casa, quando vem um cliente ter comigo para me pedir uma remodelação, uma reestruturação de uma casa, eu tenho sempre, o primeiro objetivo é perceber onde é que ela não é usada. Portanto, se temos áreas que estão a ser só peso e só servem para acumular lixo, ou se só servem para a gente ter trabalho a limpar porque ninguém lá vai, todo este tipo de espaço, a dado momento, depois vão-te causar a tal energia negativa que a gente tenta eliminar da casa, que traz aquela dificuldade, tu entras em casa e já vais a pensar, fogo, já vou passar para aquele corredor, ou vou passar para aquele hall que está cheio de coisas e não dá jeito nenhum. Pronto, então há que começar a eliminar esses espaços. Para além disso, temos espaços em casa que às vezes a gente consegue aumentar, portanto dar mais área útil à nossa casa e a área já lá está dentro. Os sótãos são um bom exemplo disso, quando temos pés direitos suficientes para podermos andar lá em cima, obviamente. Não é? Olha, mas uma questão, portanto, vamos aproveitar mais um espaço. Aproveitar mais um espaço. Sim, mas imagina que o sótão normalmente serve para guardar algumas coisas, certo? Onde é que nós podemos depois, se ganhamos ali um espaço para habitar, mas depois não temos um local para arrumar, onde é que nós colocamos as coisas que estão arrumadas no sótão? Aí entramos nós, porque tentamos em conjunto com a pessoa perceber o que é que ela vai lá querer arrumar. Okay. E isto vem outra vez, fazer perguntas para obter respostas. Então o que é que vai querer lá arrumar? Porque eu faço desportos náuticos e preciso muito espaço para pôr fatos, pranchas, aquelas coisas que ocupam muito espaço. Pois, então temos que arranjar, se calhar, uns armários que permitam essa arrumação, de maneira a que fique sempre tudo escondido. Ou então, mesmo que fique à vista de uma forma organizada, que é para ficar bonito. Porque senão, lá está, vamos começar a ter o tal espaço, como a Joana dizia há bocadinho e bem, que é o monte da tralha, não é? Portanto, tu teres um espaço muito desorganizado e completamente desarrumado é negativo. E então tu depois vais começar, e depois, para além de negativo, é um bocadinho atrativo às negatividades. Isto é, se tu estás desarrumado, tu nunca vais arrumar e o que vai a seguir vai ficar desarrumado. Portanto, tu vais estar em constante, vais estar sempre a deixar o espaço desorganizado. Portanto, nunca vais encontrar a solução. Só encontras no dia em que os esvaziares e começares a organizar. E isto depois causa aqui alguma resistência, não é? Na própria pessoa. Portanto, há que dotar o espaço da arrumação que a pessoa vai precisar. Se é para pôr roupa de mudança da estação, são roupeiros. Se são artigos de desporto, por exemplo, podem-se perfeitamente usar as partes mais baixas dos sótãos, que é aquela que fica inclinada, que o resto é aquela onde a gente não consegue andar em pé, com os armários que ficam a fazer aquele aproveitamento toda à volta do telhado para fazer uns gavetões, para quando puxas teres a arrumação em extraível, não é? Portanto, não tens que te enfiar dentro do armário para ir procurar nada, ela vem ter contigo. São alguns truques que são usados para, quando tu entras, na realidade passas a ter um espaço extremamente limpo. Claro, utilizas também aí aquilo que falamos há uns programas atrás, que é teres também a noção, conseguires convencer a pessoa em questão de que aquilo que precisa e aquilo que não precisa. Ou seja, também isso também parte por aí. Também parte por aí. Todos estes processos, normalmente, que implicam com organização e que, por sua vez, já são espaços muito atrativos ao acumular, não é? Há que sempre incentivar a pessoa no início de que tem que efetivamente primeiro tem que fazer um bom destralho. E um destralho no sentido em que tem que se desfazer daquilo que não usa, tem que se desfazer daquilo que está estragado, tem que se desfazer de objetos, porque
inevitavelmente nós somos humanos e acabamos por agarrar as nossas emoções aos objetos e depois ficamos com a casa cheia de coisas e tiramos, lá está, começamos a ter a tal área que nos faz tanta falta, completamente utilizada por coisas que a gente está há anos sem lhes mexer. Então aquilo não desprende nada, não é? Portanto está só lá mesmo a encher, é fictício. Olha, então vamos ao processo de transformação num sótão. Quais são as tuas prioridades depois de arrumar e colocar tudo no canto? Depois de esvaziar. Sim, depois de o esvaziar e organizar, que tipo de decoração, que tipo de materiais é que tu privilegias? Vai depender muito da utilização futura do sótão. Por exemplo, vou dar aqui 3 grandes exemplos, que se calhar são os grandes grupos dos quais a gente utiliza para sótãos. Que é, ou a família precisa efetivamente mais um quarto, e então criamos um quarto no último andar, neste caso nas Águas Furtadas, e esse sótão tem que ter claramente um bom isolamento ao nível do teto, portanto temos que, se ele não tiver, temos que o fazer, colocar ou roofmate ou fazer uma aplicação de lã de rocha com um teto falso para dotar aquela cobertura de conforto térmico e acústico, portanto para também não se ouvir o som da chuva a bater no telhado, estas coisas assim mais que a gente não pensa, mas na realidade elas acabam por... Porque efetivamente existem problemas de temperatura sempre no sótão. Sim. Sempre. E então em construções mais antigas é muito comum fazerem-se os telhados, deixarem-se os telhados crus por dentro e depois ter uma laje intermédia em relação ao primeiro andar. E não levou qualquer isolamento, porque antigamente não se dava valor, não se valorizava a questão térmica. Hoje em dia já não, todas as coberturas são feitas com isolamento térmico na sua composição. Portanto, esse é o primeiro ponto. Portanto, para dormir no quarto tens que estar confortável e para estar confortável tens que ter um bom ambiente térmico. Depois, se os pavimentos não estiverem adequados ou se forem inexistentes, porque normalmente alguns sótãos não têm nada, portanto estão mesmo completamente crus, estão em betão, temos que acabá-los, não é? Portanto, entre estuque em paredes ou peladura em paredes para fazer os acabamentos, um pavimento que aqui pode ser um flutuante, porque não estamos em contacto com águas nem com o espaço com interferência de umidades à partida, não é? Portanto, isso é algo que se terá que verificar se o seu telhado está estável em termos de infiltrações. No geral, isto faz logo o conforto em bloco, isto é, resolves a cobertura, resolves paredes, resolves pavimento e o espaço fica como se tivesse um grande quarto completamente limpo e vazio. Pronto. Depois é dotar, em termos de carpintaria ou de soluções de organização, os roupeiros ou as soluções de gavetas ou as soluções de organização que depois têm que ser pensadas para aquele quarto. Obviamente as zonas de estar, de dormir, as cabeceiras da cama têm que ficar para as zonas mais altas, não é? Porque quando tu te levantas não podes bater com a cabeça no telhado, por exemplo, e depois podes ter todas as zonas mais baixas ou zonas de conforto, onde a pessoa tem um espaço de sentar, onde consegue estar a ler um livro, onde consegues fazer estantes para arrumar livros. Isto não é a solução de um quarto. Há pessoas também que já têm as casas, vamos falar em título de moradias, já têm as áreas que precisam úteis dentro de casa e o sótão serve e aconteceu muito durante o confinamento, para trabalhar. E então, vamos transformar o sótão para ser o home office da casa, porque não faz sentido estarmos todos espalhados na sala, não faz sentido estar cada um no seu quarto, ou porque queremos estar aqui, criar um ambiente mais sossegado e mais privado, e o sótão também tem uma excelente função para esse efeito. A solução é aí é muito semelhante ao quarto, portanto tens que lhe dar conforto, mas depois em termos de organização já é diferente, já vais precisar de mais estantes, porque se calhar vais precisar de guardar dossiês, pastas, vais precisar de secretárias, porque tens que pôr os computadores e tens que ter uma zona de conforto boa para estares a trabalhar como se estivesse a trabalhar fora de casa. Portanto, mais a parte tecnológica, portanto a parte de rede, de eletricidade, de internet, tudo isso tem que ser deixado no sótão. Portanto, este é o segundo grupo. E o terceiro é aquele que nós desprovemos mais, porque lá está, não damos valor à arrumação, mas um sótão, para ser bem arrumado e para servir de arrecadação, que há muitos que também têm esse efeito, precisam de ser organizados para esse efeito. Portanto, ou umas estantes
que até podem ser daquelas metálicas para ser mais fácil, caixas de arrumação, onde tu, quando entras no sótão, consegues perceber onde é que tens cada coisa arrumada. Ou os desportos dos filhos, a roupa de inverno, a roupa de verão, os edredons, aquelas coisas que ocupam muito espaço dentro de casa, começas a tirá-las e a levá-las para o sótão e só as mudas uma vez por ano. Normalmente assim, ou a árvore Natal, que é aquele sítio, aquela coisa que a gente nunca sabe onde é que há de arrumar de ano para ano, não é? Pronto, são bons exemplos. E fica sempre arrumada num sítio difícil. E fica sempre arrumada num sítio verdade. difícil. É uma realidade. Que tirar a árvore de Natal e agora aquilo está lá em cima colocado. Sim. E normalmente tens muita coisa à frente da árvore de Natal porque foste pondo ao longo do ano, não é? Portanto, e se nós dotarmos nestes espaços e se ele for para o efeito, se o sótão for pensado para efeito de arrecadação, nada como pensar numas estantes ou nos armários com portas para a pessoa não ver a arrumação que lá está dentro, mas depois organizá-la por caixas, por setores, fazer uma categorização do que é que lá tens para que depois fique tudo arrumado em bloco e ser muito mais fácil. Eu, por exemplo, não tenho um sótão, mas tenho uma garagem, que o efeito acaba por ser um pouco semelhante, e optei por depois nas portas dos espaços de arrumação tenho uma lista, uma folha que tem o que lá está dentro, que é para tu, quando passas, tu rapidamente acabas por chegar lá e dizer assim, ok, eu quero as coisas da praia, é o armário, olha, é este, abres a porta e vais àqueles, as coisas de andar a abrir tudo, a desarrumar tudo, porque as coisas estão devidamente seccionadas dentro dos armários, dentro das suas caixinhas. Olha, em termos de paredes, Sofia, para finalizar, privilegias o peladuro para a transformação ou o estuque na parede, no caso de um sótão? Depende do acabamento da parede exterior. Se tiveres paredes exteriores, se imagina que isto é uma casa antiga ou um prédio, um sótão num prédio, tu não podes fazer grandes alterações no exterior por causa do condomínio, portanto tem que ser obras feitas no contínuo da fachada. Nesses casos em que temos um reboco fraco por fora, a pessoa não quer fazer intervenções ou não pode, no caso dos apartamentos, eu privilegio o forro por dentro em gesso cartonado. Porquê? Porque para além de me dar o acabamento que eu quero, que é o liso de gesso, não é? Pintado de branco, ainda me dá a possibilidade de eu poder fazer algum isolamento e proteger a parede no interior através da caixa de ar de alguma entrada de umidade. Isto traz-me mais conforto interior. Se porventura as paredes exteriores já tiverem algum tratamento térmico, imagina que tem a tal solução do capote que falámos aqui há umas semanas, nesse caso já pode-se estocar, porque à partida a barreira térmica e a barreira de impermeabilização já está feita por fora e não tens problemas do lado dentro. Portanto, aqui é jogar um bocadinho com o objetivo que a gente quer atingir e não ter problemas no futuro. Portanto, tentar pensar sempre que a solução tem que nos garantir uns bons anos, mesmo que a gente saiba que isto acontece muito com paredes com salitre. O salitre não tem solução. Pois não. Pronto, é o chamado cancro das casas, é uma realidade, portanto não tem solução à vista ainda. O que é o salitre? É o salgadiço, chamam também salgadiço. É o salguinho. Quando por exemplo, uma parede interior começa a ficar assim com umas bolhas... Sim, chama-se efervescência. Efervescência, que aquilo depois a tinta começa a cair e depois não tens remédio. Okay. E depois vendem-te 1001 soluções, mas nenhuma delas resulta. Nenhuma vai resultar, vai retardar, mas não vai resolver. No caso de uma parede de peladura, com uma ligeira distância depois isso resolve, não é? Isso é o que lá está, isso é a tal solução que resolve em tempo, no entanto não estás a curar o problema. Portanto, o problema está lá e vai lá ficar. Tu estás a escondê-lo, é verdade, mas estás a criar uma caixa de ar com um distanciamento que normalmente a gente usa entre 5 cm a 9 cm, consoante o problema da parede e o espaço que temos interior, para afastar o gesso cartonado desse problema, para ele nunca tocar lá. Vais-me dizer assim, pois, mas aquilo pode ter uma evolução. Pode, e é aí que a gente diz que, ok, a gente faz isto, mas na realidade, como o problema está lá atrás, imagina que daqui a 10 anos começa a aparecer umas pintinhas no peladuro, é porque o gesso cartonado já se saturou da umidade que está a ser transmitida pela parede enquanto vapor de água e está a absorvê-la. Como ficou saturada, começam a aparecer umas pintinhas. Mas é mais fácil retratar o gesso cartonado do que a parede propriamente dita com o salguinho. Muito bem, vamos então esta semana lançar uma pergunta. A Joana vai cuidar aqui da imagem para brevemente sair uma pergunta que possas querer... Não, uma pergunta não. Espera aí, deixem-me explicar. Vamos criar uma caixa de perguntas. Uma caixa de perguntas, aliás, desculpa. Para poderem perguntar à Sofia Dias as dúvidas que quiserem tirar. A ideia é receber de todos aqueles que nos ouvem as perguntas e as dúvidas ou aquilo que queiram ver satisfeito em termos de curiosidade, para nós podermos aqui também
responder e termos temas que sejam do interesse de quem nos ouve, não é? Portanto, e direcionar estas questões. Portanto, estou à espera das vossas perguntas. Vou responder a todas, prometo. Ok, Sofia, um beijinho e até para a Obrigada. semana. E Bom obrigado. resto da Obrigado. semana.